Ao longo da história da humanidade, a relação entre o homem e a natureza sempre foi de extrema importância para a sua sobrevivência. Aqui, pensamos nessa relação a partir de uma das profissões mais antigas da humanidade, onde tudo que é feito e todo o seu processo de trabalho é extraído da natureza. Ele utiliza da terra, do minério, do carvão, da água e do vento para produzir. Essas relações de serviços o tornam um artista artesão. O homem sempre esteve em contato direto com a natureza, a utilizar dos recursos naturais para sua própria sobrevivência. Tudo que está à sua volta é criado com base no manuseio dos recursos naturais. Com o passar do tempo, a partir do desenvolvimento das ciências, dos meios produtivos, esse ato fez com que essa relação entre o homem e a natureza o tornasse o grande problema da humanidade, por conta da extração excessiva e predatória dos recursos naturais, ligados a interesses políticos e às demandas do consumo. Boa parte dessas extrações descontroladas podem levar alguns desses recursos naturais a serem extintos, os minérios em geral, como o ouro, o cobre, o ferro, são exemplos de recursos naturais não renováveis que podem se esgotar no futuro. Aqui, observamos um dos ofícios mais antigos da humanidade, o ato de fundir metais, uma ação de um artista artesão da fundição. Ao tratar dessa relação entre o homem e a natureza, a partir da extração e manipulação dos recursos naturais não renováveis como os minérios, observamos uma fundição de pequeno porte, de um microartesão, que produz pouquíssimas peças para o seu autossustento. Esse artista artesão, ele desenvolve um papel oposto ao das grandes indústrias, de extração de grandes proporções. Ele retira da natureza o material reciclável para a produção de suas peças. A fundição é um ofício milenar de transformação desses recursos naturais desenvolvido pelo homem que permanece vivo até hoje, espalhados por diversas regiões pelo interior do país. Esse ofício que observamos preserva aquela arte antiga de moldagem das peças de forma totalmente artesanal, uma prática oposta ao das grandes fundições das grandes indústrias, com tecnologias avançadas e um processo de produção totalmente diferente dessa prática de fundição que estamos observando por esse pequeno artista artesão. Essa prática de transformar o metal de forma totalmente artesanal é uma arte milenar, desenvolvida por esses pequenos artistas artesãos. Essa fundição desenvolve um processo de reciclagem do metal explorado pelas grandes indústrias,
fazendo uso desses recursos de forma renovável. No geral, a fundição das grandes indústrias, tal como as fundições de pequeno porte dos artistas artesãos, ela tem a mesma função. O que modifica é o uso tecnológico de cada ação. A fundição é uma arte, é um ato de fundir metais. É o processo de transformação dos metais ou ligas metálicas em estado líquido, o que facilita o processo de vazamento do metal nos moldes fabricados pelos artistas artesãos das fundições. O processo de fundição ele é utilizado pelo homem há mais de 6.000 anos. A prática era utilizada para a confecção de armas. Na Grécia Antiga, destacam-se a produção das esculturas em bronze, produzidas pelos artistas das fundições. Durante a Idade Média, a produção das fundições era uma prática importante para fins militares, mas o grande desenvolvimento do processo de fundição foi impulsionado pela Revolução Industrial Inglesa, que incluiu outro derivado do carvão. No Brasil, o processo de fundição foi impulsionado no período da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, com o primeiro alto-forno, com incentivo norte-americano e o apoio do governo de Getúlio Vargas. Com o passar do tempo, o uso e a técnica da fundição foram aperfeiçoados, porém, aquela arte milenar, aquela técnica inicial lá da antiguidade, permanece vivo até hoje, por esses pequenos artistas e microfundidores que observamos. Essa prática pode ser encontrada facilmente pelos interiores de várias regiões do país. Ela é uma arte completamente artesanal de manipulação do metal. Esse artesão trabalha com peças em alumínio fundido, conhecido como fundidor de fundo de quintal. Ele produz e reproduz peças artísticas, peças de decoração, esculturas e outras inúmeras peças do metal alumínio. Essa fundição de alumínio, ela recicla o metal descartável para a produção de suas peças. Todo o seu processo ele é composto por materiais de bens naturais, o que faz dessa prática de fundição específica uma técnica, uma arte milenar de forma sustentável. O artesão usa o carvão para o aquecimento e derretimento do metal. Usa a terra para a moldagem das peças, na arte de desenhar e moldar as peças. Após o derretimento do metal, o metal em estado líquido é despejado na forma moldada pelo artesão, surgindo assim a peça fundida pelo artista da fundição.